Bom, o governo decidiu então agir, promete uma série de ações e fiscalização, mas aparentemente este plano ignora um ponto absolutamente fundamental, que é a realidade e o sucateamento das agências reguladoras, inclusive da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que é quem deve ou deveria fazer este trabalho. Sobre isso a gente conversa com Daniel Hittner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília. Hittner, muito boa tarde. O governo tem planos grandes para a ANTT e planos para tentar coibir qualquer intenção de greve. Será que vai conseguir, Hittner? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Naka, é difícil, muito difícil. A gente pode discutir aqui se a tabela de frete com preços mínimos para as viagens dos caminhoneiros é correta, se vale a pena tabelar, se não vale a pena tabelar. Mas isso, depois da greve dos caminhoneiros em 2018, foi uma proposta que passou pelo Congresso, portanto, tem toda a legitimidade e precisa ser implantada, porque é lei, e precisa ser fiscalizada, independentemente de se a gente acha a solução adequada ou não. Pode discutir isso e aí o Congresso precisa estar envolvido. Mas como é a lei, precisa ser cumprida. E quem garante o cumprimento da lei por meio de fiscalização, autuações, multas, é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O Ministério dos Transportes falou hoje em fiscalizar 100% das operações. Não precisa ser fisicamente, pode ser inclusive através de inteligência de dados. Mas aí vamos fazer um retrato e um panorama de como está a situação da ANTT neste momento. A ANTT é uma agência criada na virada dos anos 90 para os anos 2000, que lida com uma espiral de assuntos ali, uma miríade que vai de concessão de rodovias, concessão de ferrovias, faz a fiscalização da operação dos caminhoneiros por meio do RNTC, que é o código ali, digamos, o CPF dos caminhoneiros, fiscaliza as operações de ônibus interestaduais de transporte de passageiros, mas está faltando dinheiro e está faltando gente. A lei de 2004, que estrutura os cargos das agências reguladoras, eu peguei aqui os números, garante 1.705 cargos efetivos para a ANTT especificamente. Nos últimos 15 anos, só 55% em média dessas vagas foram preenchidas. Então, se a gente pegar, o que aconteceu na última década, por exemplo? Em 2016, 10 anos atrás, a ANTT tinha 1.285 servidores. 10 anos depois, com um monte de concessões de rodovias, com ferrovias avançando em renovações de contrato, em preparativos para novas concessões e a fiscalização dos caminhoneiros para saber se as empresas estão cumprindo com o piso de frete, 1.024 servidores, ou seja, 260 servidores a menos. Em termos orçamentários, 10 anos atrás, 865 milhões de reais de dotação orçamentária autorizada no projeto de lei anual do orçamento. 10 anos depois, 731 milhões. Então, 130 milhões de reais a menos do que tinha em 10 anos. E o retrato é que em uma década a ANTT tem mais coisa para fiscalizar, tem mais rodovia concedida. Quando a rodovia passa a ser de gestão privada, é o fiscal da ANTT quem vai lá. O governo anunciou recentemente projetos de 8 concessões de ferrovias. A gente martela tanto isso que precisa ter uma distribuição mais eficiente da matriz de transportes, que o país precisa escoar menos carga por rodovias e passar mais para trem. Pois bem, são 8 projetos de concessão. Quem analisa isso? Os especialistas em regulação da ANTT. Então, é muita coisa para pouca gente
e muita coisa para pouco orçamento. Além dessa restrição orçamentária que eu já comentei, no ano passado, a gente teve na primeira reavaliação bimestral de despesas um corte de 25% do orçamento da NTT. O que significou isso? Onde cortou? Por exemplo, em tecnologia da informação. A gente não vai fiscalizar só presencialmente, não vai usar inteligência de dados, então não dá para cortar a inteligência de dados em tecnologia da informação. Esse é o retrato que a gente tem, Naka. Agora, Hitchner, em 30 segundos, senão a Cremilda vai me matar aqui, nossa editora-chefe. O ministro citou várias empresas hoje, como sendo as que estão descumprindo esta tabela mínima do frete. Um dos argumentos de uma das empresas, que pelo menos que presta serviços, é que é um contrato privado entre duas empresas e que são condições comerciais ali postas. Será que atacar isso é só uma cortina de fumaça e não ataca de fato o problema dos autônomos? Não tenho a menor dúvida que houve uma tentativa político-eleitoral de se blindar o governo nesse caso. Enquanto você tem 1 milhão de caminhoneiros, quase isso, enfrentando ali um problema que é a alta do diesel, como reflexo dos preços do petróleo, você tem ali milhões de pessoas que podem ser impactadas também como eventual greve. O governo estava apavorado com isso e se viu diante de 1 milhão de caminhoneiros, dezenas de milhões de eleitores e 5 empresas. Preferiu atacar 5 empresas. Não estou dizendo que não merecem, mas estou dizendo que o governo preferiu fazer isso. E a ordem partiu do Palácio do Planalto, mais precisamente da Secretaria de Comunicação Social, mais precisamente de Sidônio Palmeira. Foi ele quem pediu ao ministro Renan Filho, ainda hoje, que mencionasse expressamente as 5 empresas que o ministro acabou citando. Daniel Hitchner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília. Obrigado, Hitchner.